Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista Fato do Dia. O Brasil virou um vale-tudo sindical? Uau! Você já sabe como é que funciona? Você que é do Team Narrativas Antagonistas, já deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no Antagonista e ativar o sininho para receber as notificações. E aqui a gente tenta qualificar o debate fazendo o quê? Separando fato de opinião e separando disso tudo as narrativas políticas que o povo repete por aí, igual papagaio, achando que alguém acredita que aquilo é a opinião deles. A gente até já chegou a acreditar, né, que a pessoa tinha uma opinião. Mas cada vez mais fica evidente que ela pega uma narrativa para chamar de sua, finge que é opinião e sai, se achando por aí. Mas você que vê o Narrativas Antagonista sabe a diferença entre uma coisa e outra e sabe participar do debate qualificado. Por isso a gente tem primeiro os fatos, só os fatos, a narrativa de esquerda, a narrativa de direita, em seguida a minha opinião, que pode coincidir ou não com a sua. É por isso que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Combinado? Vamos aos fatos. O Brasil virou um vale-tudo sindical? Quais são os fatos? A gente teve uma reportagem agora no jornal Folha de São Paulo, mostrando um caso de um sindicato, como ele está se comportando depois da votação do Supremo. O que eu penso da votação do Supremo, que votação foi essa, tem aqui em outro Narrativas Antagonista, para você pegar tudo direitinho ali, o que é que aconteceu. Resumo resumidíssimo. Os sindicatos que não têm mais a cobrança obrigatória de um dia por ano de cada trabalhador, desde a reforma trabalhista, agora vão ter um outro tipo de cobrança. E o que é que muda? Que eles podem cobrar dos não filiados. Essa foi a decisão. Mas também o não filiado pode se recusar a pagar. Só que assim, o automático ficou ele cobrar e depois a pessoa se recusa. E aí surgiu uma história de um sindicato aqui em Sorocaba, interior de São Paulo, que está cobrando 12% de contribuição sindical e exigindo R$150 para a pessoa não pagar os 12%. Complicado. Também já recebi denúncias pela internet de usuários, quer ver? Vou até pegar um aqui específico, falando de sindicatos no Nordeste do Brasil. Eu estou ainda apurando essa história, mas que eles não permitem a oposição à taxa sindical. Eles estão cobrando ali e não estão dando ao trabalhador essa oportunidade. Na verdade, o que a gente tem de concreto é desse sindicato de Sorocaba, que ele avisou numa quarta-feira que a taxa ia ser tal, tinha até sábado para você se opor. E claro que se opor, você tinha que ir até lá, fazer uma carta de próprio punho, ficar 1h30 na fila, no sol. Aí eles pediam para você pagar a tal da taxa de R$150, que era a taxa de oposição para você não ter que pagar para o sindicato. Sem ser filiado, tá? Sem ser filiado, porque você é da categoria daquela região. Enfim, o sindicato disse que não tem nada de errado e que as pessoas tiveram a oportunidade de se opor a essa taxa na assembleia que eles tiveram em maio, mas que ninguém foi. Então, esse desenho é algo que quem é do universo do trabalho, que já teve carteira assinada, conhece bem e que a gente começa a ver despontar depois da decisão do STF. E junto com isso, tem também uma outra decisão da Justiça do Trabalho que está causando bastante polêmica. Essa ainda pode ser revertida nos tribunais superiores, que é aquela que obriga a Uber a registrar todos os trabalhadores CLT, cobra 1 bilhão de multa por danos morais coletivos, e essa multa seria dividida metade ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e metade aos sindicatos dos motoristas autônomos, o sindicato do Uber com registro em cartório. Então a gente tem esta figura aí, o Fundo de Amparo ao Trabalhador também acaba indo uma parcela para essas entidades sindicais.
disso ainda tem recurso, lembrando que existem pesquisas, foi feita até uma Datafolha, sobre o interesse de quem faz Uber ser CLT, e o interesse é de 14% da categoria. Não é uma demanda da categoria. Quem faz Uber tem trocentas demandas, você que anda de Uber deve saber. É muito difícil você ouvir um Uber que queira ser CLT. Eles têm outros problemas, eles têm outras demandas sérias e que não foram endereçadas nessas ações. São duas situações diferentes, uma de como os sindicatos estão agindo após a decisão do STF e outra de como a Justiça do Trabalho está agindo após essa decisão do STF. Coincidentemente, são dois olhares voltados para o sindicalismo em duas situações diferentes. E aí, qual vai ser a narrativa da direita e qual vai ser a narrativa da esquerda? O Brasil está virando um vale-tudo sindical? Quem será que fala antes? Você veja a maldade do PIG, o partido da imprensa golpista. Essa imprensa, essa Folha de São Paulo, sempre persegue o Lula. Eles acham pelo em ovo. Olha, tem muitos piores. Esse antagonista pior ainda, lavajatista. Mas, enfim, o que a gente está vendo é uma tentativa de criminalização do movimento sindical por meio dessas reportagens, entre aspas, que vão para o Brasil inteiro. Por quê? O trabalhador, muitas vezes, ele não sabe que está sendo beneficiado pelo sindicato. E nessa reportagem da Folha de São Paulo, está mostrando que tem empresa que leva o trabalhador de carro para que ele não tenha que pagar a taxa sindical. Por quê? Porque o trabalhador, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele precisa. Por isso que precisa do sindicato e da Justiça do Trabalho para dizerem para ele. Ele não sabe que o patrão dele está levando ele para tirar o sindicato, porque aí o patrão dele faz dele o que quer. Com essa história de Uber, a mesma coisa. Aliás, virou uma expressão isso, né? Uberização da economia, que é a precarização do trabalho. E quando vem alguém para tentar moralizar isso, é claro que a imprensa golpista chia, porque é uma imprensa pejotizadora. Tudo que é pejotização eles amam. Por quê? Eles querem um trabalhador frágil, eles querem um trabalhador com medo, eles querem vender essa conversinha de meritocracia que eles tiram do neoliberalismo, que é para quê? Que é para desmobilizar o trabalhador. E tem muita gente falando de sindicato, mas fala por quê? Fala porque não conhece, fala porque não sabe o que está falando. Sabe? Fala de orelhada, de ouvir falar. Essa história dos sindicatos que estão cobrando e que não deixam a pessoa se opor, é tudo mentira. Sempre teve ali um método, em outras taxas no caso, mas para a pessoa se opor. Aí a pessoa reclama, eu tenho que ir até o sindicato. Qual é o problema de ir até o sindicato? O sindicato tem que fazer isso para verificar que realmente foi a pessoa que quis e não foi a empresa que obrigou a sair do sindicato para não ter os seus direitos garantidos. Agora, o trabalhador não quer receber benefício, não quer se sindicalizar, quer se deixar escravizar pelo neoliberalismo, devia ser problema dele, mas a esquerda não pensa assim. A esquerda pensa em conscientizar os trabalhadores. Por isso vocês vão ver diversas reportagens saindo por aí, todas elas exageradas, todas elas preconceituosas, e eu tenho certeza de que depois de filiado ao sindicato, aí o trabalhador vai entender do que nós estamos falando. É claro que o Brasil virou o vale-tudo do sindicato, porque de onde que o Lula vai tirar candidato? Tá lá falando contra a desigualdade, levando trocentas pessoas com o dinheiro do contribuinte para a ONU, e aqui ele tá fazendo o quê? Ele tá querendo injetar dinheiro na curriola dele, que estava reclamando, os mamateiros. O que a gente está vendo a partir dessa decisão do STF é que o STF liberou, sim, o vale-tudo sindical para ter Lula 1, Lula 2, Lula 3, Lula 4. Essa gente nunca mais vai sair do poder. Por quê? Porque vai tungar o trabalhador. É tudo gente safada. Vem com essa justificativa que, teve a assembleia, ele podia se opor e não sei o quê. Nem chama a pessoa para a assembleia, uma cara de pau.
Aí fala assim, não, nós colocamos publicações nos principais jornais sobre a Assembleia. Engana quem, meu filho? Engana quem? Faz escondido na quarta-feira à tarde, entendeu? Um dia antes, nos jornais de grande circulação, vai lá, um rodapézinho de classificado que não tem como ver, ninguém fica sabendo. Manda zap para todo mundo, vê o resultado que vai dar a Assembleia. O que a gente está tendo agora é a montagem de um grande esquema de mamata, porque esse povo todo vai sair candidato pelo PT. O que vai acontecer é que muito trabalhador não vai conseguir não pagar, a empresa vai ter que descontar. Enquanto fica esse embate do vai e desconta e volta e isso e aquilo, esse povo está enchendo o botijão de dinheiro, entendeu? Está enchendo a botija de dinheiro. Para quê? Para sair candidato pelo PT depois, em eleição. Ou para ficar colado no Lula, puxando o saco do Lula. E todo mundo que fala que o movimento sindical é essa vergonha que é, vem, ai, que vocês não sabem do que vocês estão falando. Se fosse bom, seria que nem na época lá dos metalúrgicos do Lula. O povo estava tudo abraçando ele. Tá abraçando? Não. O pessoal não quer ver mais sindicalista nem coberto de ouro. Nem se for para te dar ouro de presente, você não quer porque é capaz de tomar depois. E ainda vem com essa história da Uber, juiz maluco. Juiz maluco. Por quê? Agora vai fazer o quê? Vai sair a Uber do Brasil? Essa história dá dinheiro para sindicato de Uber, a cabeça. E também, mais uma decisão com a desculpa para dar dinheiro para sindicato por meio desse fundo de amparo ao trabalhador. Agora, virou vale tudo. Tudo que é decisão do judiciário vai enfiar dinheiro no sindicato porque eles estão parelho, ó. Hoje em dia não há mais justiça no Brasil. O Brasil não tem mais justiça. O Brasil tem um puxadinho do Palácio do Planalto, que decide tudo de acordo com o que o Lula gosta. Então o Lula quer os parça sindicalistas cheios de dinheiro, rindo à toa, dando a tunga no povo, é isso que a justiça vai fazer. Todas as opiniões foram dadas? Não, as narrativas, né? Vamos agora à minha opinião. O Brasil virou um vale-tudo do sindicalismo? Não. O Brasil virou um vale-tudo de quem se diz sindicalista de olho na carreira política. Muita gente diz que essa foi a intenção do Lula desde o começo. Eu duvido que desde o começo ele tivesse esses planos. Mas é que o Lula é um case. E a partir do momento em que ele está no poder, vários outros sindicalistas famosos acabam virando políticos. E isso acaba se tornando algo natural no meio sindical. E o meio sindical, ele é feito para ser o que briga. Ele é feito para ser o contestador. A partir do momento em que você institucionaliza a contestação, ela deixa de ser contestação. O sindicalista, quando ele vai brigar pelo povo, ele não pode estar pensando, ai gente, será que eu vou perder esse meu carguinho que eu consegui no House of Carguinhos aqui do governo? Porque aí ele vai brigar por ele, antes de brigar pelo povo. Há quem diga que, por exemplo, a função no sindicato também é política, também é assim, também é assado. Se o sindicato funciona como sindicato, como representação daquele conjunto de trabalhadores, a função do sindicalista, ela existe, ela é sustentada, é mantida, é apoiada, enquanto ele está trazendo benefício para aqueles trabalhadores. O que nós temos hoje é um outro modelo, em que o trabalhador não está mais apoiando o sindicalismo e o sindicalismo não está mais apoiando o trabalhador. O trabalhador se sente espoliado porque não vê as coisas acontecendo. Aliás, a gente ter, vamos dizer, um cenário completamente diferente do mundo do trabalho, que o sindicalismo não acompanhou, é sintomático disso. O sindicalismo não está nem aí para o trabalhador mais. Já descolou a realidade. Ele vê aquilo como vamos dizer, um meio para chegar à carreira política. E nós estamos tendo vale tudo disso. O trabalhador teria sido o primeiro a demandar sindicato caso ele funcionasse como sindicato. Os trabalhadores teriam sido os primeiros a chiar na reforma trabalhista com essa coisa de, tipo, não financiar sindicato. Ou então eles não iam chiar. Ninguém ia chiar. Ia falar, não é obrigatório, mas eu vou pagar porque me compensa. Você deve conhecer poucas, não digo muitas, pessoas que se contam nos dedos de uma mão
que tiveram benefícios reais filiadas a algum sindicato. Eu me lembro, experiência minha, de colegas jornalistas que trabalhavam nas montadoras no ABC aqui em São Paulo. Eles podiam optar se filiavam ao sindicato dos jornalistas, que é o da profissão, ou dos metalúrgicos, que era o da empresa deles. Eles se filiavam ao sindicato dos metalúrgicos, que era mais caro, porque valia a pena. Eles tinham um retorno tanto na negociação salarial, quanto em questão de plano de saúde, de banco de horas, de um monte de coisa. Então, o que acontece? Quando vale a pena, quando o sindicalista está trabalhando como sindicalista. O que não vale a pena é quando o sindicalista está trabalhando como alguém que quer um cargo político. E é precisamente este o problema do sindicalismo brasileiro agora. E quem vem contestar e falar, não, o sindicalismo não é assim, invariavelmente é o sindicalista que está na política. Você não tem mais o sindicalista forte no sindicato fazendo sindicalismo. Então isso se descolou e a população fica com raiva. Por quê? Porque é um dinheiro que você dá... digo você mesmo, porque eu não dou. É um dinheiro que a pessoa dá e que ela não vê retorno daquilo e que ainda, de quando em quando, tá vendo os caras saírem candidatos, tá vendo os caras puxando saco de político. Essa questão do sindicalismo brasileiro, ela precisa ser revista porque o modelo de trabalho está mudando no mundo todo devido à tecnologia, devido a outras aspirações das pessoas e precisa haver algum tipo de mediação. Essa mediação, você vê nas Big Techs, hoje você tem sindicatos, que eles próprios estão formando as Big Techs apavoradas. Mas não é esse sindicalista do seu coisinho, que é amigo do partido tal e que não tá nem aí, e que quer só o dele, que quer a contribuição dele e que pensa nele mais do que pensa no trabalhador. A gente está diante desse vale-tudo, de um vale-tudo em que o sindicalismo, os políticos, o poder judiciário deixar o trabalhador ao Deus dará. E para mim o maior símbolo é essa ação da Uber. A ação da Uber, que deu lá o negócio de CLT e 1 bilhão de multa, a Uber não quer registrar. E os caras não querem ser registrados. Ninguém quer ser registrado. Quem que quer o registro? É quem está ali de olho em morder alguma contribuição. E também o judiciário que tem ali a sua estabilidade, outra lógica de vida. O paraíso do sindicalismo brasileiro não existe. O que existe é um paraíso de quem se diz sindicalista para fazer a carreira política. Esses daí, de agora em diante, nós vamos ver cada vez mais com a vida ganha. Bom, é isso. O Narrativas Antagonista fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu quero saber qual é a sua opinião, hein? Deixa a sua opinião aqui embaixo, me fala se você está gostando do Narrativas. Ajuda a gente a crescer, compartilha aí com seus amigos, indica. Conta para as pessoas o que a gente está fazendo aqui todas as tardes, às 5 horas. Eu vou ficando por aqui. Leia a minha coluna, que o link está aqui embaixo. Amanhã, às 5 da tarde, eu volto. Beijo, até lá.